2 milhões de brasileiros hoje sofrem com vício em jogos. Mais de 200 mil reais eu perdi nos últimos 12 meses. Meu nome é Luiz Felipe e você está no canal Antivícios Brasil. Eu criei este canal para postar aqui dicas terapêuticas, psicológicas, para ajudar você que está com problema ou conhece alguém que está com problemas e também para me ajudar. Neste vídeo eu vou te contar como foi essa trajetória minha das percas e também falar um pouquinho sobre este problema. Bom, pessoal, esse dado, 2 milhões de pessoas, é da Organização Mundial de Saúde. Você vê, são dados alarmantes. No Brasil temos 211 milhões de habitantes, 2 milhões de pessoas já diagnosticadas, 10 milhões de pessoas com sintomas. Então estamos vivendo aí uma epidemia de pessoas, né? A epidemia dos jogos. A dependência em jogos é muito semelhante com a dependência química. E o jogo, por não ser algo palpável, parece que não é tão nocivo, mas ele é tão nocivo quanto uma droga, porque ele afeta o nosso sistema de recompensa. Os jogos se tornaram a droga do século digital. O problema, eu citei agora há pouco, eu perdi mais de 200 mil reais nos últimos 12 meses. Se fosse só os 200 mil reais, estava bom, né? O problema é os danos emocionais, os danos cognitivos, os danos emocionais, os danos sociais, os danos familiares, os danos nos relacionamentos, os danos espirituais, ou seja, qualquer tipo de vício, ele causa danos em todas as áreas da nossa vida, né? A gente sabe, quando a gente perde, a gente quer ficar isolado, não quer conversar com ninguém, não quer fazer nada, né? Quando ganha fica todo eufórico, já quer comprar alguma coisa, quer gastar, ou logo quer apostar mais e já perde. Enfim, não é uma vida legal, né? Não é uma vida de equilíbrio. Então, o primeiro ponto é isso daqui. O dano não é apenas o material, o dano é em todas as áreas da vida, né? Então, em contrapartida, o tratamento, a recuperação, ele vem de encontro com isso. Não é apenas o financeiro que foi afetado. São todas as áreas da vida que deverão ser reconstruídas. Para mim, a parte mais difícil, tanto quando ainda na ativa, né, ou ainda quando eu estava jogando, a parte mais difícil era aceitar a perda e depois de parar também, a aceitação, né? Tanto não só da perda, quanto da realidade, né? Que se torna uma coisa só. Mas a aceitação, para mim, é a coisa mais difícil, né? E também a mais fundamental, né? Aceitar a perda quando eu estava jogando era a coisa mais difícil, que acabava me fazendo jogar novamente. E eu acredito que seja de quase todos os jogadores. Quase todo jogador que eu conheço, jogador patológico, ele tem essa falsa ilusão, que ele vai recuperar. Bom, tomando consciência de que todas as áreas da vida foram afetadas pelo vício, vamos falar agora da solução, que é o tratamento. Temos que recuperar todas as áreas da nossa vida: físico, mental, emocional, espiritual, social, profissional, etc. Porém, temos um hipopótamo aí no meio. Qual que é esse hipopótamo? A pessoa está disposta, a pessoa quer o tratamento, né? E aí que está o grande problema, porque todo jogador ele tem a grande tendência de esconder o problema, de negar o problema, de minimizar o problema, né? E aí que está. A gente chama isso de negação. A grande maioria tem isso aí. Na verdade, igual a tosse é da gripe, a negação é de qualquer dependência, da dependência das drogas, da dependência do jogo. A negação faz com que a pessoa esconda, faz com que a pessoa conte mentiras, faz com que a pessoa manipule, faz com que a pessoa minimize, né? Então, esse que é o impedidor da pessoa pedir ajuda, esse é o impedidor da pessoa aceitar ajuda, né? Esse aí que é o grande vilão, né, do tratamento. Então é uma barreira, é um sintoma, é algo que deve ser também trabalhado. Se você é um familiar, olhe para isso, tá? Se a pessoa se você está vendo comportamentos desses de mentiras, de manipulações, de minimizar, de esconder,
é um sintoma, é uma característica do jogador patológico, tá? É um indicador, é um alerta que você deve dar uma atenção para isso. Então, trazendo para o meu caso isso, a minha negação fez apenas com que os danos fossem maiores. Se eu conseguisse ter aberto o olho antes, né? A negação fez com o quê? Vou dar um exemplo. A minha esposa viu várias vezes, né, os sintomas de eu estar, às vezes, eu não deixava com que ela mexesse no meu celular, ou eu estava muito tempo no celular, não deixava com que ela visse minha conta no banco, e uma série de outros comportamentos que deixavam suspeitas. E eu sempre mentia, eu ficava mais nervoso, né, ou tentava encobrir as coisas. Ia encobrindo a situação e o buraco só ia aumentando cada vez mais, né? Então, eu não aceitava a ajuda dela, né? Além de não aceitar a ajuda, eu cobria com alguma mentira, né? E continuava jogando. Então, o rombo ia só aumentando cada vez mais. E isso eu fazia para tudo. Então era a minha negação que estava atrelada com defeitos de caráter, né, que a dependência do jogo causava. Isso fazia com que eu continuasse cavando o buraco. Então tá aí uma dica, uma desconstrução que eu tive que fazer dentro da minha rendição para o tratamento. Isso é uma das coisas básicas, é o alicerce para fluir um tratamento, tá? A rendição dentro de uma aceitação, desconstruindo a negação, né? E porque a linha que eu acredito e que a gente deve seguir é uma abstinência total, 0 de jogos, né? Porque a dependência, o ludopata, é uma doença de compulsão, de obsessão, ou seja, o jogo tornou algo incontrolável na nossa vida. Então a pessoa não tem controle sobre o jogo. Então, dentro do tratamento que eu estou fazendo e que eu vou estar trazendo as dicas aqui, abstinência total, 0 de jogos, 0 de jogos. Eu estou me tratando assim, vou trazer as dicas assim, é o que eu acredito, né? E eu acho que é o que vai dar certo. Algo muito importante que eu quero pontuar aqui é que o ludopata, a pessoa que tem a síndrome do jogo patológico, que a dependência ela é progressiva. Então, todo jogador patológico ele passa por uma progressão, né? Ele, por algum momento, ele teve o primeiro contato com o jogo, né? E esse primeiro contato provavelmente foi um jogo recreativo, né? Um jogo casual, né? Foi de vez em quando, foi bem controlado, né? Dali a pouco passou a ser mais regular, dali a pouco já se tornou uma dependência até chegar em crise. Ou seja, há uma progressão, né? Igual o alcoólatra, por exemplo, começou com uma cerveja no final de semana, daqui a pouco começou a tomar todos os dias, daqui a pouco toda hora, enfim. Então, só estou tentando trazer isso de uma forma para vocês, porque é bem característico de todo dependente, tá? Se você percebeu que está tendo essa escadinha, essa progressão, é muito característico de todo dependente, tá? É o que faz a pessoa ir perdendo o controle. Sobre as causas do jogo patológico dessa doença, a gente vai ter outras oportunidades, mas não se prenda a encontrar um culpado ou uma causa específica, né? O importante é a gente olhar para a solução, né? E de preferência, o quanto antes parar de jogar, né? Buscar coisas saudáveis para fazer. Se vê que a coisa está ficando grave, procurar ajuda de profissionais, né? Psicólogo, psiquiatra. O ideal é que quanto mais recursos, mais vai fluir um tratamento. Eu, por exemplo, estou fazendo um tratamento com psiquiatra, estou fazendo terapia, estou fazendo atividade física, estou fazendo pesquisas na internet, além de ter formações terapêuticas, especializações na área de dependência. E você vê, mesmo com todo um conhecimento, toda uma experiência na área de vícios, mesmo assim eu ainda caí nas garras da dependência.
Galera, se de alguma forma eu estou conseguindo te ajudar, esse vídeo está sendo feito com muito carinho, curte aí, se inscreva, se puder compartilha com alguém que está precisando para a nossa mensagem chegar mais longe. Então é isso, gente, o processo é dolorido, eu costumo dizer que tem uma grande diferença entre dor e sofrimento, né? O processo, apesar de ser dolorido, eu acredito que é muito mais dolorido, que é aí que eu chamo de sofrimento, continuar nessa vida na dor que é continuar jogando, que daí no caso é o sofrimento, né? A diferença de dor e de sofrimento é exatamente essa, né? Eu lembro quantas vezes eu já não tinha mais nada e dava um jeito de, não sei como, conseguir um dinheiro emprestado, por exemplo. Aí ia lá e perdia tudo de novo. E eu lembro, só queria me isolar, colocava um travesseiro na cabeça, não sabia o que fazer, era um desespero, era uma dor, né? Não sabia o que ia fazer, não queria falar com ninguém. Só quem já passou por isso sabe, até mesmo o pensamento de tirar a própria vida, né? Isso tem muitos, tem até uma estatística, se não me engano, a cada 10 jogador patológico, 3 pensam em tirar a própria vida, né? Que é nesses momentos aí, a hora que ele perde tudo, não sabe o que fazer, não tem mais de onde tirar recurso. Então eu acredito que a dor de continuar jogando, de continuar nesse sofrimento, né? Porque a banca sempre ganha, né? O jogador sempre a longo prazo ele sempre vai perder. Então vale a pena encarar um processo de tratamento, né? Fácil não vai ser, né? Nada é fácil nessa vida, mas vale a pena porque é a nossa vida que está em jogo. Tem muita coisa boa nessa vida para a gente ficar desperdiçando com essa dopamina barata. Então eu vou ficando por aqui, pretendo postar aí um vídeo por dia, trazer muito conteúdo bacana aí na área e juntos vamos caminhar trilhar esse caminho aí de superação, tá bom? Meu nome é Luiz Felipe, sou especialista em vícios, né? Especialista, tenho propriedade, propriedade por quê? Já parei com cigarro, já parei com a maconha, já parei com a cocaína, já parei com o crack e agora juntos aqui com o canal nós vamos ajudar. Quem quiser largar qualquer um desses vícios aí, pode falar comigo, eu vou deixar um link aqui, você vai estar entrando num grupo do Antivícios Brasil e eu vou deixar um e-book que eu fiz só sobre jogo patológico, beleza? Entra lá no nosso grupo do WhatsApp, que a ideia é que a gente, conforme a gente for formando um pessoal, a gente fazer reuniões online, porque eu sei o poder que tem de um dependente ajuda o outro, a gente partilhando as nossas dores e trocando as nossas experiências. Valeu, gente, até a próxima!